A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Causos e Contos Espíritas. Apresentação Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz a nos iluminar as consciências e consolar os corações. Mais uma sexta-feira chegando aqui no Causos e Contos Espíritas, sempre com muita alegria, muita gratidão a Deus por essa oportunidade. Aproveita que está por aqui e se inscreva no canal da Rádio Brasil Espírita, ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos programas que estão acontecendo por aqui. O caso de hoje é uma mensagem transmitida através da psicografia iluminada de Chico Xavier, no dia 8 de março de 1956, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e ela foi publicada no livro Vozes do Grande Além. O título dela é Calúnia. E o espírito que transcreve ela através de Chico, que escreve ela através de Chico, deixa aqui uma mensagem muito importante para nós. E aqui eu vou trazer a mensagem desse espírito amigo que vem nos alertar. O título, como eu já disse, é Calúnia, e a mensagem é a seguinte: de todas as potências do corpo humano, a língua será talvez aquela que mais nos reclama vigilância. Por ela começa a glória da cultura nos 5 continentes, mas através dela, igualmente, principiam todas as guerras que atormentam o mundo. Por ela irradia-se o mel da nossa ternura, mas também através dela nós derramamos o fel da cólera. Muitas vezes é fonte que refresca e muitas outras é fogo que consome. Em muitas ocasiões é ferramenta que educa e em muitas circunstâncias é a lâmina portadora da destruição e da morte. Sou uma das vítimas da língua, não conforme acontece na existência humana, em que os caluniados caem na terra para se erguerem no céu, em sublime triunfo, mas segundo os padrões da vida real, em que os caluniadores que triunfaram entre os homens experimentam, além do sepulcro, a extrema derrota do espírito. Determinam aqui os amigos espirituais que eu vos ofereça a minha história, e eu contarei sintetizando ao máximo. Há quase 30 anos, nossa família, chefiada por um pequeno comerciante no varejo no Rio, era serena e feliz. Em casa éramos 4 pessoas, nossos pais, Afrânio, meu irmão, e eu, servidor, que aqui vos fala. Entre meu irmão e eu, contudo, surgiam antagonismos irreconciliáveis. Afrânio era bondade, eu era a maldade oculta. Meu irmão era brandura, eu era a crueldade. Nele aparecia a luz da franqueza aberta, escondia-se em mim a mentira torpe. Afrânio era a virtude e eu o vício contumaz. Na época em que figura o princípio do meu relato, o meu irmão tinha se casado com Celina, uma jovem reta e generosa que lhe aguardava o primeiro filhinho. Quanto a mim, entregue às libações da irresponsabilidade, encontrara na jovem Marcela, tão leviana quanto eu mesmo, uma companheira ideal para o meu clima de aventura. Entretanto, assim que descobri que ela estava grávida da minha responsabilidade direta, eu a abandonei, desapiedado, embora lhe vigiasse os menores movimentos. E foi assim, numa manhã nublada de junho, que observei um automóvel a procurar a sua casa, a chegar na sua casa. Então, me coloquei ali de tocaia, reparando o homem de fronte descoberta que buscava a sua moradia, e reconheci o meu próprio irmão. Surpreso e estarrecido, dei curso aos maus sentimentos que geraram em minhas ideias a infâmia
que passou a dominar minha cabeça. Encontrara, enfim, um motivo, a possibilidade maliciosa, uma brecha de acabar com a reputação do meu irmão, e aí então me afastei apressado. Joguei, bebi e voltando à noite ao santuário doméstico, onde encontrei uma situação muito aflita. Afrânio, que se ausentou, no período da tarde, acabou perdendo uma grande quantia em dinheiro que ele deveria, então, depositar no banco. Cerca de 50 contos de réis, fruto de toda uma economia que nós fizemos durante 2 anos para realizar o velho sonho de comprarmos a casa própria. Ele, então, perdeu aquela soma e não conseguia se justificar, ele não conseguia explicar aonde tinha perdido o dinheiro. Ouvia, então, as suas alegações inquietantes, simulando preocupação, mas dando, então, andamento aos meus projetos delituosos e arquitetei uma mentira para arruinar o meu irmão. Chamei o meu pai num canto e disse a ele toda a minha mentira, envenenei o meu pai contra o meu próprio irmão. Com a minha palavra fácil, teci a calúnia, que serviu para impor ao meu irmão um irremediável infortúnio. Contando ao meu pai o que viu, o que eu tinha visto, e na companhia de qual mulher eu tinha visto meu irmão, tudo muito, muito pouco respeitável, perdendo e tendo certeza que daquela forma ele tinha perdido numa casa de jogo toda a nossa quantia arrecadada, e mostrava para o meu pai todo aquele quadro lamentável que tinha visto com meus próprios olhos. Minha mãe e Celina, a reduzida distância, sem que eu tivesse percebido que elas estavam perto, anotaram a minha punhalada verbal, e todos os nossos, dando crédito ao meu verbo delinquente, passaram da confiança ao menosprezo, dispensando a Afrânio um tratamento cruel que desmantelou a sua existência. Por 6 dias, Afrânio, desesperado, procurou pelo dinheiro. E ao final desse tempo, incapaz de resistir ao escárnio de que era vítima, preferiu o suicídio à vergonha, ingerindo veneno que lhe roubou a vida física. A desgraça, então, penetrou a nossa luta diária. Todos, menos eu, que tinha prazer na minha escura vingança, renderam-se, então, à tensão e ao desespero. Inquirida, Marcela, por meu pai, viemos a saber que Afrânio tinha ido à casa dela a pedido dela mesma, que se achava em penúria extrema. Para nosso espanto, contudo, nosso espanto não ficou por aí, porque, findos 3 dias após os funerais de Afrânio, um motorista de táxi humilde nos procurou discreto para entregar a bolsa que trazia os documentos de Afrânio encontrados juntos com os 50 contos de réis. Essa bolsa meu irmão tinha perdido inadvertidamente no carro que servia a ele. Minha cunhada, num parto prematuro, faleceu em nossa casa. Minha mãe, prostrada no leito, não mais se levantou. E depois de 3 meses da morte dela, ralado por infinito desgosto, meu pai acompanhou os seus passos no cemitério do Caju. Eu, então, estava sozinho. Tinha dinheiro, busquei a vida fácil, mas o remorso passou a me consumir, passou a residir na minha consciência, atormentando-me o coração. Eu bebia para esquecer, mas a cabeça entotecida passava a ver junto de mim a sombra de meus pais e a sombra de Celina, que me perguntavam agoniados: Caim, que fizeste de teu irmão? Então, fui conduzido
um casarão da Praia Vermelha e ali gastei tudo o que possuía. Depois de 1 ano de suplício moral e irremediável tormento físico, abandonei então meus ossos exaustos na terra, em cujo seio debalde imploro consolação, porque o sofrimento e a vergonha sitiaram minha vida, destruindo minha paz. Tenho amargado, através de todos os processos inimagináveis, as consequências do meu crime. Tenho sido um fantasma, desprezado em toda parte, sorvendo o fel e o fogo do arrependimento tardio. Somente agora, ouvindo as lições do Evangelho, consegui acender em minha alma leves fagulhas de esperança. E à maneira de mendigo que bate à porta do reconforto e do alívio, encontro presentemente um novo caminho para a reencarnação, que muito em breve me oferecerá a bênção sagrada do esquecimento. Entretanto, não sei quando poderei contar de novo com meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada, credores em meu destino, para resgatar diante deles o débito imenso que contraí. Por enquanto, serei apenas internado na carne para considerar os problemas que eu mesmo criei, em prejuízo da minha alma. Brevemente voltarei ao campo dos homens, mas reaparecerei para eles sem a graça da família, a fim de valorizar o santuário doméstico, e renascerei no mundo para aprender a falar. Que Deus nos abençoe a todos. Obviamente, aqui, meus amigos, nós temos retratado uma grande tragédia, criada por uma calúnia, pelo verbo impensado. Nós, às vezes, nas pequenas coisas do dia, não pensamos antes de falar, né? E aqui temos uma grande responsabilidade. Quando vamos abrir a boca, temos uma grande responsabilidade. Afinal de contas, o nosso verbo transborda os sentimentos que carregamos no nosso íntimo. O meu avô sempre fala que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. Então, se o nosso verbo não vai edificar, não vai consolar, não vai apaziguar, o silêncio, sem dúvida, é a melhor opção. O silêncio vai ser de ouro nesse caso. Um grande beijo, até o próximo Causos e Contos Espíritas.